Então, irmãos, a gente aprende com essa menina que, independente das dores, das atrocidades, das calamidades, do dia mau, das circunstâncias que nós somos expostos, de injustiça, de abandono, de nos tirar da nossa zona de conforto, com intimidade com Deus, com a fé em Deus, com deixando Deus trabalhar em nós, nós podemos reagir em amor com aquelas pessoas que nos infligiram dor e sofrimento. E aqui eu quero falar também de um testemunho que o meu pai sempre me conta, de um homem que ele era um assaltante de banco. E um dia ele chega numa agência aqui do Brasil e tem uma mulher com a criança estava chorando. E ele, com certeza, estava num nível de estresse imenso, porque ele era assaltante. E ele falou para a mulher assim: manda esse menino, essa criança calar a boca, porque senão eu vou dar um tiro na cabeça dela. Irmãos, e tem jeito a gente fazer uma criança calar? Ele matou a mulher e a criança. O tempo passou. E o marido daquela mulher e o pai daquela criança foi lá na cadeia. Chegou lá e falou para ele: você matou a menina mais linda do mundo, a minha filha. E você matou a esposa mais amada, a minha esposa. Mas eu te perdoo. Meu pai sempre me conta isso. Só que ele não se perdoava. Porque às vezes a gente peca, a gente tem comportamentos e ações, ou até nós somos omissos. Porque a gente vê algo que a gente deveria fazer, falar, agir, mas a gente fica acuado, a gente fica com medo, a gente não quer perder os benefícios. E aí a gente é omisso. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. E sabe o que aconteceu? Foi uma criança, na época, que podia entrar no presídio. Porque hoje não pode, né? Mas foi uma criança com alguém e chegava na porta da cela dele e falava assim: sai daí. Não foi uma criança que ele matou? Mas Deus usava a boca de crianças que iam lá para falar para ele: sai daí. Então, irmãos, o Espírito Santo fala para mim e para você hoje: sai daí. Sai desse lugar de autopiedade. Sai desse lugar de amargura. Sai desse lugar de falar assim: depois eu vou, depois eu obedeço, depois, desse lugar de adiar aquilo que Deus está te chamando para você levantar e ir. E eu quero contar um outro exemplo. Eu vim de uma igreja que tinha inário. E tinha hinos lá de várias pessoas. Sara, era Mário Porto Filho e outros. E tinha um deles que era missionário. E ele foi fazer a obra, mas a sua família foi depois. E aconteceu um naufrágio. E a sua família morre. E aí, ele pede para alguém levar ele no lugar aonde houve o naufrágio. E naquele lugar, ele compõe uma música. E quantos homens Deus tem
momentos de dor, de sofrimento, de perda, o Espírito Santo os dá a possibilidade de escrever, são consolados, mas consolam os outros com a consolação que recebeu. E tem uma música que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Deus nos chama para a gente amar. Deus nos chama a voltar para o primeiro amor. Deus usa um homem chamado João, irmão de Tiago. Filho, eles eram conhecidos como os irmãos Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram intempestivos, barulhentos, mas eles foram tocados, ensinados, transformados, pastoreados, discipulados por Jesus Cristo. E eles tiveram as suas vidas transformadas e imprimido o amor de Deus. E este homem, porque o Tiago morre ao fio da espada, mas o João, ele fica, e ele era o discípulo mais íntimo de Jesus. E ele escreve o Evangelho de João, ele escreve a primeira, a segunda e a terceira carta de João e Apocalipse. E quando ele está velho, lá na ilha de Patmos, ele está exilado. E o Espírito de Deus começa a trazer para ele revelação. Porque ele escrevia cartas, e essas cartas os soldados liam, mas levavam e falavam: gente, ele está gagá demais. Ele está vendo o dragão, ele está cavalo, porque a mente humana, ela não é capaz de discernir o espiritual. E o Senhor traz para João a revelação de uma igreja, de várias igrejas, mas uma especial fala sobre o amor. Para a gente voltar ao primeiro amor. Sabe quando você aceitou Jesus? Quando eu aceitei Jesus? Quando a gente fez uma aliança com Deus, como a gente era diferente? A gente amava ir para a igreja. Todo mundo a gente amava. A gente não via dificuldade. A gente não via barreiras. Mas aí o tempo foi passando, sabe o que aconteceu? Eu vou usar uma parábola aqui. O fogão de lenha foi enchendo de cinza. E o fogo foi apagando. E Deus nos chama hoje para a gente tirar a cinza. A cinza da incredulidade, a cinza da falta de tempo. Porque, na verdade, a gente não tem falta de tempo. A gente tem falta de prioridade. De procurar estar na presença de Deus e abrir o nosso coração para Ele
e contar para Ele das nossas dores. E não conhecer Deus só de estudo, de seminário, de livro, de alguém que conta para nós. Ter relacionamento. Relacionamento. Eu ouvi uma pregação um dia da Sara, esposa do pastor Samuel. E eu nunca esqueci. Ela falou que era adolescente, ela amava o Elvis Presley. E ela colecionava